Olá, meu irmão, minha irmã, 27º domingo do Tempo Comum, 6 de outubro, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher quem pela primeira vez nos encontra aqui também nesse canal de evangelização. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ao longo aqui da homilia do Padre, tente não se esquecer de apertar o joinha, o like e deixar algum comentário. Isso esquenta o vídeo dentro do YouTube, ele nos mostra mais pessoas e é um jeito de você evangelizar junto comigo, tá bom? Queridos, vamos ao evangelho então deste domingo, que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16, e diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, com a alegria, com a falta de bloqueio, totalmente aberto. Quem não receber o reino de Deus é o Evangelho, é a pessoa de Jesus e a sua palavra, não entra no reino de Deus. Bom, a partir dessa palavra, vamos entender o Evangelho de hoje. O reino de Deus passa pela vocação do matrimônio, para quem é chamado a isso. Então, quem não recebe o Evangelho de hoje com toda a sua dureza, exigência, mas também com toda a sua beleza, profundidade e verdade, não entra no reino dos céus. Os fariseus eram homens duros de coração. O reino não entrava neles, eles não conseguiam acolher o reino. E nem as realidades pertinentes que vinculam ao reino. Uma delas, tema da liturgia desse domingo, o matrimônio. O matrimônio é sinal do reino de Deus. Jesus disse aquilo que Deus uniu. Vocês dois, Deus uniu vocês dois. Ora, Deus é sempre bom na sua vontade, mas é preciso ser como uma criança, dócil, diante do presente que Deus quer dar e de como Deus diz que tem que usar o presente. Porque se a gente é duro, como um adulto presunçoso, isso não entra, a gente não entra no reino. Entrar no reino, meus irmãos, não é só ir para o céu depois de morrer. Esse é o grande objetivo, morrer e não ir para o inferno, morrer e ir para o céu. Mas entrar no reino de Deus, que um dia será entrar no céu, é entrar já aqui, na lógica de Jesus. Eu entro no reino dos céus quando eu aqui, agora, começo a olhar, avaliar, pensar, valorizar, desejar, dizer sim ou não, a partir de Jesus, da sua palavra e do que ele fala. E isso vale para o casamento. Primeira leitura, livro do Gênesis, é aquela narrativa, né? Deus fez Adão, não é bom que esteja só, vou dar a ele uma auxiliar, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, Adão e Eva. Né? Aí, o salmo da missa, o Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida, é um grande louvor à esposa, ao marido, aos filhos e à casa. Então, a palavra de Deus, o povo de Deus sempre entendeu no casamento e na família uma instituição divina para a qual Deus reserva bênçãos maravilhosas. Aí vem a segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 9 a 11, que fala que Jesus se santificou por nós, nos quer santificados, mas aí tem esse versículo 9 que diz assim, antes da gente voltar para o Evangelho com uma perspectiva diferente de coração, sendo como criança, né? Mas também aqui, ó. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos quando se encarnou, nós o vemos agora, coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Vou grifar com o meu verde Palmeiras, ó. Sim, pela graça de Deus,
em favor de todos, ele provou a morte. Quando a graça de Deus toca alguém poderosamente, essa pessoa se torna em favor do outro. E às vezes, para eu ser em seu favor, eu preciso provar a morte. Então não sei, talvez eu estou sendo favorável a você com essa pregação. Mas talvez para fazer essa pregação eu tenho que provar a morte do meu ego. Eu estou cansado, eu estou com mil assuntos na cabeça, mas eu preciso me concentrar, o povo quer ouvir. Não é assim? E aí vamos pensar isso no casamento. Quando a graça de Deus toca um homem, uma mulher, um casal, eles vão ser um em favor do outro. Como? Provando a morte. Né, amigão? Você queria assistir o teu Palmeiras, sossegado, ela quer conversar e falar que o filho está dando problema na escola e você vai provar a morte de colocar a TV no mudo. Não é isso? E ouvir a sua esposa. Não é verdade? Também acho que tem mulher que poderia provar a morte de deixar ele assistir o jogo dele. Prove a morte do silêncio, depois do jogo você puxa o assunto. Mas aí entra, quem é casado é que sabe, quem é que prova a morte primeiro. A morte do ego, a morte do eu quero, não é? O corpo do outro muda, a idade chega, a saúde, fases, épocas. E aí você descobre que para fazer bem ao outro, honrar seu compromisso com o outro, ser instrumento de Deus para o outro, para sua casa, você precisa provar a morte dessa criança mimada, desse adolescente eterno que quer morar dentro de nós, dentro dessa lógica dos animais, né? Foge da dor, busca o prazer, não tem casamento que vai dar certo desse jeito. Então, entendendo isso, olha, ele está coroado de honra e de glória. Por quê? Porque ele foi em favor da humanidade provando uma morte. Se sacrificou em favor da humanidade. Então, vai ser coroado de honra e de glória. E essa coroa da honra e da glória só para quem prova a morte em favor dos outros. Então vamos olhar assim agora para o casamento. Perguntaram para Jesus para pô-lo à prova. Senhor, por qual motivo a gente pode largar da mulher da gente, né? Arrumar outra? E aí Jesus... Os fariseus eles eram muito ardilosos, né? E Jesus vive a lógica dos judeus, né? Uma pergunta se responde com outra pergunta. Aí Jesus diz, o que Moisés ordenou? Eles vão citar Deuteronômio 24:1, que previa que o homem podia pedir divórcio caso não encontrasse mais graça na sua mulher ou algo vergonhoso que ela fizesse. Mas a maioria dos divórcios não era porque as mulheres faziam algo vergonhoso, elas não podiam nem falar, coitadinhas. É porque perdia a graça, envelheceu um pouco, engordou um pouco... ela não cozinha legal, assim. A minha mãe cozinhava melhor, vou devolver né? Então, Jesus não vai dizer que não pode divorciar. Presta atenção nesse raciocínio agora. Ele não vai dizer que não pode divorciar para não contrariar a lei de Moisés que permitia. Mas Jesus vai dizer o quê? Ele vai dizer, foi por causa da dureza do vosso coração. Então, Jesus, ele interpreta a lei, mas não ao pé da letra. Ele não concorda com o texto ao pé da letra, mas também, olha o que ele diz, ele questiona a legitimidade dessa lei. Por que essa lei foi escrita? Eu entendi a lei, ela existe, a lei de Moisés. Por que ele escreveu? E Jesus diz, está escrito que pode largar da mulher, mas está escrito por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês são incapazes de praticar a misericórdia. Vocês têm um coração duro e mimado. Então veja, queridos, é possível contrariar uma lei. Desculpe. É possível não praticar uma lei, esse é o argumento. É possível não praticar uma lei, mas não contrariando-a, superando-a pela misericórdia. A lei diz que eu posso me divorciar de você, mas a misericórdia diz que eu posso continuar casado com você, ainda que tenha uma lei que me permitisse separar de você. Jesus vai colocar tudo isso por terra com muita sutileza, dizendo é por causa da dureza do vosso coração. E sim, o coração com o tempo pode endurecer. Pode endurecer porque o outro é difícil, pode endurecer porque eu estou disperso da minha missão, porque eu ando iludido com as coisas e o coração agora se endureceu e aquilo que era o amor da minha vida agora é uma pedra de tropeço, uma pedra no sapato, me sufoca, eu preciso viver. O casamento é uma arte. É uma arte. O mundo lá de fora vem e endurece o homem, a mulher, aqui dentro do coração. Mas às vezes você tanto reclama do seu marido, ou tanto reclama da sua esposa, mas é você que está endurecendo o outro com manias, com infantilidades, com teimosia, com ignorância, abusando do outro. Você não se casou para terminar com o coração duro, meu irmão. Mas aí Jesus diz, no princípio não era assim. E Jesus não está convidando ninguém a voltar no tempo nem no passado. Ele está convidando, volta no princípio. No princípio você não era ignorante desse jeito. No princípio você não era azeda assim. No princípio você não vivia
muito mais interessado no mundo lá fora, no princípio você era muito mais interessado nela e nele. Voltar ao princípio. Provar essa morte do voltar ao princípio, de amolecer o coração que se endureceu, isso une a Jesus. Sobre esse tema que aí Jesus vai dizer, né? Por isso o homem deixará pai e mãe. Todo esse aspecto aqui, ó. Desde no início de Jesus, Deus fez homem e mulher. Portanto, o casamento é para quem? Não é para um garotão. Não é para uma mocinha carente. É para um homem, para uma mulher. Qual é um sinal de que o menino virou homem? A capacidade de deixar. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Os dois serão uma só carne. As pessoas querem se casar e querem levar tudo para dentro do casamento, inclusive pai e mãe. E tem muito pai e mãe que também não deixa o filho ir, quer ir junto. Ai, gente, se vocês soubessem o que nós padres escutamos nas nossas confissões, nos atendimentos de secretaria paroquial, sobre sogra, sogro, cunhada, irmã que não casou, sabe? Misericórdia, Pai. Senhor. Assim já não são dois, mas uma só carne. E aqui está explicado, então, qual é o papel da vida sexual, qual é o momento de introduzir a vida sexual na vida a dois, e que ela é constitutiva como direito exclusivamente do matrimônio. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E aqui tem uma pergunta. Foi Deus que uniu? E aqui vai para você que tá namorando, tá noivo, ou vive nessa sem vergonhice do namorido, dorme lá, dorme cá, e diz que vai casar quando der. Quem tá unindo vocês? É Deus que tá unindo? Ou é a carne? Ou é a carência? Ou é o que tem para hoje? Eu escuto muito assim, padre, a gente casou faz 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, 5 anos, mas não tá dando certo não. Eu acho que eu casei e eu não conhecia ela direito. Eu casei e eu não conhecia ele direito. É verdade, às vezes casou e vai conhecendo, né? E meu Deus. Mas geralmente quando eu escuto assim, padre, eu casei e eu não conhecia ela direito. Tá bom, amigo, mas a verdade é que você nem se conhecia direito, porque se você se conhecesse direito, você tinha percebido lá atrás que ela não era pra você. Mas como você não sabe quem você é, e como você não sabe qual é o propósito de Deus para a vida, como você não entende a honra de passar pela morte em favor do outro, qualquer menina serve, qualquer homem serve e sai casando. Casando e fazendo filho, casando e fazendo filho. Sobre esse tema, porque eu já estou aqui com quase 12 minutos de homilia, e você vai à missa, eu tenho certeza absoluta, você vai ouvir lá a homilia também do seu padre. Mas sobre esse evangelho, tem uma homilia minha que deu muito certo, uma homilia que eu gastei uns 45 minutos, eu acho, quase 50 minutos, sobre esse evangelho passo a passo, tá bom? Coloque aí assim no YouTube, Padre Mário, né? O meu nome, aí você coloca Padre Mário, matrimônio, identidade e missão. Vai ter 2 homilias minhas, elas são muito parecidas uma com a outra, é homilia de missa ao vivo. Olha, já recebi convite para fazer isso virar imersão, virar livro, enfim, fui muito feliz naquela homilia. E ela é bem maior, bem mais profunda do que essa que a gente pode fazer aqui agora. Gaste um tempinho, você que pensa em casar, investe isso em você. Você que já é casado também. E se você gostar dessa homilia e dessa que você vai achar aí, uma dessas duas, Padre Mário, matrimônio, sentido e missão, mais ou menos isso, já vai aparecer, você vai achar fácil, tá no YouTube. Manda para um casal de namorados, manda para um casal de noivos, manda para um amigo casado que está meio em crise. Porque a palavra de Deus, gente, é palavra de salvação, que cura, salva e liberta. E o matrimônio é para ser instrumento de bênção. O refrão do Salmo de hoje, que o Senhor Deus te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Que o seu matrimônio, que você já vive, o casamento que você quer ter, seja para te abençoar e te alegrar. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.